Aí, Azeira, beleza? MD aqui. No vídeo de hoje, eu vou dar continuidade, né, com o nosso projeto do A2A. Porém, eu fiz algumas implementações aqui do vídeo passado para esse, que eu acho que você vai gostar bastante, porque hoje nós já vamos utilizar o GPT-OS aqui. Também iremos utilizar o Lakesmith aqui e o nosso agente vai estar escrito em LangChain. Então, o que é interessante aqui que nós fizemos para o nosso projeto, inicialmente, né, foi criar aqui a parte de evals, aqui, o evaluations, né? Então, agora a gente vai poder testar o nosso agente de saldo e ver se ele está funcionando, se ele está funcionando bem, perdão. O que eu coloquei aqui para o nosso eval é basicamente descobrir, né, o texto, né, que foi enviado e uma referência de saída. Porque no primeiro momento aqui eu gostaria de só ver qual é a tool que ele está utilizando. Além disso, eu também coloquei uma parte de log trace de execução, ou seja, toda vez que o A2A, o nosso servidor lá, né, onde está o protocolo instalado, chamar o nosso agente, né, nós vamos ver essa execução. E o que é legal, eu não estou gastando nenhum centavo aqui, a não ser energia, obviamente, né, da minha casa aqui, a minha própria, para fazer esse experimento aqui. Isso porque o GPT-OS ele está open source, né, e tudo que eu utilizei aqui também. Então, aqui eu consigo ver, né, exatamente a execução, quanto tempo levou. Obviamente, né, a latência vai ser maior, né, porque eu estou na minha máquina aqui e ela não, por mais que eu tenha uma memória boa, uma CPU também, não vai executar mais rápido do que eu estivesse chamando a OpenAI diretamente, né, na API. Mas, de qualquer forma, dá para testar, serve como um ambiente de desenvolvimento local. Então, aqui, o que mudou do vídeo passado para esse aqui agora? Quando eu passo o texto aqui, né, ele consegue executar o nosso agent, né? Então, ele consegue devolver o saldo do cliente. Este saldo que ele já está devolvendo já vem de uma tool, né? Então, o que é interessante é que quando a gente passa o nome aqui, ele consegue buscar, né, via tool, obviamente uma tool bem simples, não é uma tool complexa, né? Ela é uma lista estática, né, desses dados aqui, ele busca essa pessoa e traz. Mas aqui já vai dar para a gente ver bastante coisa, né? Já vai dar para perceber a evolução do nosso projeto. E é isso, e vamos lá. Legal, então a gente vai criar aqui algumas pastas, né, pro nosso agente. Então, como a gente vai fazer o de saldo, eu vou começar por ele. Este agente aqui, ele vai ser feito em LangChain, né? Eu estou fazendo ele em LangChain porque o de cartão de crédito a gente pode fazer ele em LangGraph, por exemplo, ou até outro framework, né? Essa é a ideia aqui. Então eu vou falar para ele o seguinte, que ele vai ter uma pasta de evals, ele vai ter uma pasta. Não chega a ser os testes ainda, porque eu não vou escrever o teste agora, mas no futuro a gente vai ter teste unitário do nosso agente, tá? Mas aqui é um teste mais literalmente só a palavra, tá? Eu vou colocar as tipos aqui do nosso agente e, de fato, escrever o código dele, que é o agent. Agent não, perdão. Deixa eu chamar ele de salve mesmo, literalmente, aqui, tá? Python. Então, maravilha. Então, aqui, nós vamos escrever, né, de fato, o código do nosso agente, mas antes disso, eu vou criar aqui um arquivo chamado env. Esse arquivo aqui vai ser responsável por ficar com as nossas variáveis de ambiente, né, do nosso agent. E aqui, por questão de tempo, né, eu já fiz este código aqui, eu vou colocar ele aqui, e na descrição do vídeo ele se encontra, né, já eu vou falar aqui o que nós fizemos aqui, né. Opa, não no arquivo de environment, né, aqui. Então, perfeito. Então, aqui, ainda não instalamos, né, as nossas dependências, nós vamos instalar, né, eu estou trazendo, né, o .env, que vai ser responsável por carregar as variáveis de ambiente do nosso projeto, ali. Vou instalar, né, na verdade, o LangChain mesmo, né, aqui, e vou utilizar o chat, a parte de mensagens humanas ali, e o cara que cria, de fato, o nosso agente aqui. Aqui eu estou chamando as tools do projeto, e aqui eu estou utilizando o Landsmith, né, justamente para ver os traces de execução do nosso projetinho aqui.
né? Então isso aqui é importante porque de fato vai permitir, né, que a gente visualize, né, no caso, as evaluations do nosso projeto, né? Aquilo que eu mostrei na introdução aqui do nosso vídeo, né? E aí, para que eu consiga testar, né, este código aqui, eu vou precisar instalar, né, algumas coisinhas aqui a mais no meu projeto, né? Então, para isso, eu vou vir aqui, né? Deixa eu confirmar. Minha variável de ambiente, se eu ativei aqui, eu não lembro, mas eu vou ativar aqui de novo só por meio das dúvidas. Deixa eu ativar aqui. Maravilha. Então eu vou fazer um V add. Deixa eu ver. LangChain, Oyama, próprio graph, o CLI, o graph que a gente vai utilizar, o PyIdentity e o Python .env. Então, de fato, é estes os pacotes que eu gostaria aqui de ter no meu projeto. Então, vou colocar ele aqui. Maravilha. A título de curiosidade, por que eu estou instalando aqui, né? Neste PyProject? Porque aqui é onde eu estou desenvolvendo, né? Então, eu estou trabalhando aqui neste código, então eu preciso testar local, né? Agora, quando ele vai para o meu agente, de fato, ele também vai precisar, né? Porque este código aqui, ele só está aqui dentro porque nós estamos fazendo um tutorial. Mas a ideia é que esse balance aqui, este saldo, estivesse em outro lugar. Tá, isso aqui não fosse um código meu aqui, não tivesse nesse repositório, se tivesse num repositório apartado a este daqui. Mas, para que fique fácil, né, aqui o entendimento, nós estamos deixando ele aqui. Então, por esse motivo, eu preciso colocar aqui, né, o LangChain Llama, o LangGraph aqui eu não vou precisar, né, desse daqui, só os LangChain, e o Python.env, né. Então, para esse projeto aqui, sim. E para este outro aqui, né, que é o que vai ser o LangGraph no futuro, eu vou deixar aqui instalado, né. Então, aqui está com o LangGraph, né. Então, agora sim. Então, dito isso, né, a gente pode voltar aqui para o nosso código do nosso agente, né? Aqui, eu vou agora criar, né, a tool de saldo. Então, aqui, como é um código menor, né, a gente vai escrever junto. Só terminar aqui a explicação desse daqui, né? Então, aqui, eu carrego, né, as environments. Aqui eu vou carregar o modelo. Eu vou utilizar o GPT-OS. Aqui, então, para isso, eu já baixei, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, repare que eu estou com o GPT-OS aqui, né? Para instalar, basta executar aqui um run, né? Então, Oyama, run, GPT-OS, né? E eu já estou com o server ativo, né? Do meu Olama aqui, né? Então, significa que eu já posso chamar ele localmente, né? Uma vez instalado, ele já deixa isso tudo aqui pronto para você. Né? Então, aqui, eu estou falando que eu vou utilizar o Oyama, né, como provedor dos meus modelos, né, a temperatura no zero, e o meu Langsmith Project é o A2A Agency, né? Então, esse nome foi o que eu criei lá no Langsmith. Para criar isso daqui, basta você entrar no Langsmith, lá obter sua chave, né? Uma vez tendo a chave, você já consegue aqui dar um nome, ele já cria automaticamente. Esse do Evals aqui, ele está no nosso código. Talvez não seja a melhor forma de fazer, mas é só para ser simples, né? Ele só está para fazer um condicional, ou seja, aqui é para executar na minha máquina, né? O evaluation, ou seja, eu vou usar o modelo na minha máquina para fazer evals. Quando ele estiver executando dentro do container, eu quero que ele use a minha máquina, então por isso do host do Docker, né? Que equivale ao localhost, só que é o IP da minha máquina que ele vai encontrar nessa porta. Na sequência, né, a gente cria de fato aqui o LLM, né, a conversa do chat, né, passando o modelo, o provedor, a URL base dele, né, onde ele vai estar, e a temperatura. Aqui a gente cria o nosso agente de saldo, né, então eu falo para ele criar um agente de consulta de saldo. Quando o cliente pergunta sobre saldo, cria essa ferramenta de pontos para saldo. Algo bem simples, nem é complexo o que está do agente aqui. E depois eu crio aqui um run balance agent, né, que é a função que de fato executa. Repare que eu coloquei uns metadata aqui. Isso é para que eu consiga ver lá no Langsmith, né, que foi utilizado este agente, né, ele veio do A2A, né, e o serviço dele é um A2A agent. Qual é o environment que ele está executando? É CDEV, ou molprod, por exemplo. E aqui qual é o ID da requisição, que a gente vai receber isso, né, vindo do A2A, né, para a gente poder fazer uma correlation ID, né, dessa execução. Aqui a gente coloca o tracing, né, do nosso projeto, ou seja,
eu peço para o Lexmith, né, toda vez analisar, né, cada invoke que ocorrer, né, cada envio de mensagem. E aqui eu deixo só uns prints para eu poder ver no terminal, mas isso aqui a gente pode tirar depois, porque eu já estou com bastante login ativo aqui. Então, que era só para a gente poder ver o que está acontecendo, e aqui eu devolvo a mensagem, né? Algo bem simples. Agora, nós vamos então criar, né, a nossa tool, de fato, né? Então é a consultar salvo Python. Ela vai ser uma tool simples aqui do LangChain. Então nós vamos chamar as tools aqui, importar, né, a nossa tool aqui, né? Então vai permitir que eu faça a tool como ele está mostrando. Só antes eu quero fazer uma lista simples aqui de clientes, né? Eu já havia criado ela, então eu vou copiar aqui para não escrever. Então aqui é bem simples, é João. Talvez aqui não fosse o ideal, mas eu propositalmente coloquei assim para você ver que ele vai conseguir resolver isso aqui, ó, essa aqui, né, do nosso JSON aqui, ID, nome e saldo, né? Então basicamente é isso que ele faz. E o que que a nossa tool tem? Então, ela tem uma tool aqui, né? Então essa função aqui vai permitir, né? Deixa eu só tirar aqui. Vai permitir essa função consultar, né, o saldo do cliente, né? Então deve aqui consultar o saldo do cliente. Aqui nós vamos colocar como ele faz isso, né, lá para o LLM, né? Então encontra o cliente pelo nome e retorna o saldo. Okay? A chave que ele vai usar para isso aqui é o nome do cliente. Aqui eu vou pôr ele como flower. Fazemos aqui. Maravilha. Né? Então, agora sim. Né? Dá uma limpada aqui. Opa. Nessa string, né? E aí eu vou falar para ele que cliente, né? Aqui é o cliente.get, pela chave, né? Que ele encontrou. Ali, como eu falei, não é o melhor, mas vocês vão reparar que o LLM consegue resolver para nós isso, né? Deixa eu colocar um log aqui, vendo o que o Pilot tentou, mas não ficou legal. Eu dou aqui um return, cliente, nome do cliente aqui não foi encontrado, né? E quando ele encontra, deixa eu ver o saldo do cliente, o nome tal, esse aqui ficou legal, que ele fez. Maravilha. Então aqui a gente já escreveu, né, a nossa tool de saldo, né? Então repare que agora ela já existe aqui. Esse consultar saldo aqui, aqui a gente não vai consertar, aqui ele está reclamando, mas é porque a gente não terminou ainda de escrever como ele tem que ser aqui, né? Então ele está reclamando um pouquinho aqui do nosso padrão, que não vai ser problema ainda, né? Então eu vou deixar isso aqui salvo aqui na env, puxar ela para cá, eu vou colocar as configurações aqui para mim, né? Então o modelo, provedor do nosso modelo aqui também. Repare que ele tem um default, mas é a mesma coisa que eu vou escrever, mas eu vou de qualquer forma deixar aqui para que a gente não deixe, né, de configurar as variáveis de ambiente. E aqui ele é falso, aqui ele é esse daqui, só gente aqui na temperatura aqui, vou deixar zero mesmo, ele é, tá? E ele usa o GPT. Maravilha. Então, as variáveis de ambiente aqui agora foram criadas, né, aqui no nosso projeto, vou fechar. E eu vou vir aqui em testes, né, porque agora eu quero escrever um conjunto, né, testar o nosso agent de fato e outro sem as tools, né. Então, para isso, eu vou colocar aqui teste GPT off com tools, e aí eu vou copiar e colar esse daqui e vou falar que ele é o 100, né? A gente quer testar os dois casos aqui, né? Como o nosso agente se comporta com isso. Então aqui eu vou trazer, né, o LangChain, a Human, Create e a Tool. E vou colocar aqui um código, né, que basicamente, como eu falei, não chega a ser técnico, tá? Mas ele tem um teste aqui para nós. Isso aqui, deixa eu já ajustar o nosso módulo aqui, né? Deixa eu colocar um init aqui para ele parar de reclamar disso. Vou colocar esse código aqui no nosso módulo, né? Consultar saldo. E aqui eu vou colocar uma notação de also para ele ver que está usando ali, né? Então, agora sim, parou de reclamar. Agora, voltando aqui, eu tenho tudo saldo, né?
Aqui eu falo que eu vou começar esse teste. Aqui eu vou chamar o agente, ele chama, invoca, e qualquer ideia aqui, ver se quando eu mandei qual é o saldo do cliente João Silva, ele consiga buscar isso. Para este caso aqui, como eu estou dentro de um módulo aqui do Python, eu não vou conseguir usar aquele Python nome do arquivo, né? Eu tenho que usar Python M para que ele entenda que eu estou executando um módulo aqui. É isso porque eu estou com um módulo para o Agent Balance e outro para o cartão de crédito, então isso faz com que ele não consiga interpretar sem essa ajudinha do Python-N, tá? Então, para isso eu vou vir aqui, Python-N, e eu vou chamar o agent, então que é o caminho, né, do meu módulo. Wait, balance, late chain, teste com tudo, né? Então, eu vou mandar aqui. Eu acho. Claro. Né? Na verdade, aqui faltou eu colocar, né, o late chain dentro da pasta agent, né? Porque qual que é a ideia aqui, né? Eu tenho agents, balancer e o próprio código do agent, o que está aqui fora não é o código do agente, né? Esse código aqui é do A2A. Então, por isso essa pastinha aqui. Então, agora eu vou chamar aqui, né? Que ele demora um pouquinho para executar, então eu vou pausar o vídeo. Bom, então aqui ele terminou, né? Ele demora um pouquinho, porque como eu falei, é na minha máquina, eu estou gravando vídeo, então não é tão rápido as coisas aqui. Então aqui ele mostrou, né, a mensagem humana com o saldo do cliente João, né? Ele mostrou quais os tools que ele executou, qual foi o call ID, isso aqui é interessante até porque a gente poderia usar, né, os nossos logs aqui, qual foi os args, né? Ou seja, ele passou o nome do cliente João, né? Consulta saldo aqui e ele devolveu a AI message. Agora, no caso sem as tools, né, ali, e a gente vai ter um segundo código. A ideia aqui é justamente ver como que ele se comporta sem a tool, né? O que o nosso agente faz. Isso aqui já viraria um teste unitário no futuro, tá? E a gente vai fazer isso. Não nesse vídeo aqui, porque vai ficar um pouco longo, né? Mas no futuro a gente vai fazer teste unitário que o LangChain permite, tá? Teste unitário. Então, tá aqui o mesmo código. Qual que é a única diferença que ele tem? Que ele não tem tools. Maravilha? Então, basicamente, é isso. Ele não tem a tool e a gente vai chamar ele sem a tool. Agora, né? Então, para isso, eu vou aqui alterar para sem tools. Pausar novamente. Então, aqui ele executou, né? Olha só o que eu mandei. Qual é o saldo do cliente vencido? O CPF dele é tal, o ID é tal. Então, desculpa, mas não tem acesso ao saldo do cliente para obter essa informação. Por favor, consulte o sistema interno e entre em contato com o departamento responsável. O que é interessante é perceber que, assim, ele até tentou fazer alguma coisa, né? Ali para responder, só que o modelo aqui que foi treinado do OS, ele não está sabendo resolver esse tipo de questão que traga, que foi trouxeram aqui para ele, dizer assim, né? Mas é interessante ver que ele já está tentando, né, fazer alguma coisa referente a essa questão que foi traga aqui para ele. Então, agora, né, que a gente já fez isso tudo, a gente precisa então se preocupar com a questão do A2A, né, porque é o responsável por chamar aqui esse agente de fato, né? Isso aqui eu escrevi o agente, deixei ele pronto aqui, eu não vou fazer os evals agora, né? Eu vou ajustar primeiro o A2A aqui dele para fazer com que ele chame esse agente do LangChain. Para isso, eu preciso alterar aqui o executor, né? Porque é ele que de fato vai executar este nosso agente. Então, eu vou falar para ele que é o front agent, é do LangChain, é o saldo. Eu quero que ele importe o run balance agent, né? Que é justamente esse daqui, que executa o nosso agente lá na ponta. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou alterar essa função interna aqui para que ela consiga executar o agente, né? Para isso, eu vou criar aqui um user text, pegando do contexto. Aqui, eu vou obter a get user input, que é justamente o envio, né, do texto, né? Ou seja, esse text que está aqui. Eu vou pegar ele agora. Eu também quero a request ID. Eu quero do contexto aqui a context ID. Agora eu estou pegando o ID de contexto. Eu vou executar. Aqui o agente ele é síncrono, né? Talvez fosse interessante ele ser assíncrono ali, mas por hora não vou alterar isso. Então, response balance agent, ele é o próprio run, aqui, onde eu vou passar a user text e a request
aqui, né? Por se tratar do mesmo nome aqui na test request, eu não preciso passar a referência ali, porque ele vai conseguir resolver para mim. E aqui no await, agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou alterar, né, dizendo que ele é a própria resposta. Né? Então, olha só como foi fácil trazer o nosso agente aqui para o nosso A2A. Então, vamos ver se está tudo de fato funcionando, né? Vamos dar aqui, criando. Vamos ver aqui se ele criou. Maravilha. Está tudo certinho aqui. Eu vou vir aqui, então, no meu projeto, né, do Insomnia. Vou disparar aqui. Né? E nesse momento ele está fazendo o seguinte, ele está chamando o agente lá por baixo dos panos, é que ele só não consegue, tá vendo? Utilizar o Landsmith porque a gente ainda não configurou. Né? Então ele está dando no authorized aqui justamente porque está faltando a env, né? Mas ele consegue executar. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Então, tá vendo? O saldo está aqui. Essa parte do Landsmith aqui, a gente precisa de fato, né? Configurar para que ele consiga entender essa nossa chamada. Então, para isso, você tem que vir no seu Landsmith, aqui em Settings, tem as API Key. Né? Então, eu vou criar mais uma aqui, só para tutorial A2A de novo, né? Aqui, só que eu vou utilizar uma outra aqui, demo mesmo, pode ser esse daqui. Aqui, como eu vou apagar, né, essa chave, né, não tem problema ter ficado no vídeo, porque depois eu vou tirar ela. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Vir aqui na env, né, e configurar as nossas chaves. Então, aqui eu colei, né, a chave que eu gerei. Eu vou colocar aqui as configurações do Landsmith. Vai ficar aqui com configuration que ele colocou mesmo. Aqui, eu vou colocar a minha chave, foi gerada. E aqui o project eu vou colocar como A2 Engines, chamar ele aqui de demo só para ele alterar o nome aqui para mim. Né? Então aqui está tudo certo, segurei. Vamos ver agora. Né? Então eu vou parar aqui no meu container, dar um up aqui novamente. Vamos ver se agora ele vai pegar certinho as nossas configurações. Então, maravilha. Vamos enviar aqui. Deixa eu ver. Parece que não temos nenhum erro. Então, vamos retornar aqui. Workspaces. Here. Deixa eu atualizar. Tracing. Tá aqui o demo. Então, demorou só um pouquinho, mas apareceu. Se eu clicar aqui, olha só que legal. Então, aqui, ó, já chegou, né, esse disparo que foi feito. E o que é legal é que aqueles metadatas que a gente configurou estão aqui, ó. Né? Então, eu consigo visualizar que ele foi o A2A Agent, né? Ver o workflow do A2A. E o nome desse agent aqui é o Balance Agent. Isso aqui é interessante porque depois a gente pode unir, né? Essas execuções ou até caçar aqui uma que tenha falhado por um request ID que a gente disparou para comparar com o A2A no nosso log. Né? Porque aqui é o log da parte do agente, né? O log máquina que você tem, que é o que a gente configurou com lock, e o Grafana, né, foram para visualização máquina, né, ali do nosso projeto. Então, aqui você tem que unir os dois, né? Então, se o log de lá, o ID de lá, bater com a requisição que teve aqui para a gente ver, né, se for uma questão de máquina, e assim consecutivamente. Então, são duas visualizações que a gente tem que ter aqui para o nosso código. Então, maravilha. A gente pode perceber, ele está funcionando aqui, o nosso agente, né, o que é legal. Mas ainda falta a gente fazer uma segunda questão aqui. Né? A primeira foi visualizar que a gente consegue, né, encontrar os tracings, né, que eu tenho aqui o lock também configurado. Né? Então a gente está com tudo. Aqui eu vou colocar um 2, 3, 4, 5, 6 views. Né? Então, eu vou vir aqui no Connections, né? Deixa eu colocar aqui o lock novamente. Deixa eu pegar aqui o nome que a gente configurou. Aqui. Então, maravilha. Deixa eu colocar ele como data source. Vou colocar o lock aqui. Deixa eu salvar, né? A gente já fez isso no primeiro vídeo, né? Então, deixa eu vir aqui em explorar. Agora sim, eu estou com o lock aqui. Deixa eu vir aqui no código dele e colar aqui o JSON que a gente tinha feito. Então, run. Legal. Aqui eu consigo ver
né, a minha execução bonitinha que a gente fez tanto lá quanto aqui, né? Isso serve para a gente fazer uma avaliação, né, da nossa execução. Show de bola. Então, dito isso, né, a gente já consegue ver aqui, consegue ver lá, tá tudo bonitinho. Agora, eu preciso garantir, né, que este agente de saldo está funcionando da melhor forma possível. Para isso, a gente precisa executar o famoso evaluation, né, aqui do nosso agente. Então, nessa pastinha aqui, nós vamos escrever exatamente isso, né? Então, nós vamos escrever o nosso eval, né? Para isso, todo evaluation precisa de um dataset, né? Ele também vai precisar aqui do evaluators, né? Que é como a gente executa isso daqui. E o target, que é o que a gente espera, né? Então, quais são os meus targets aqui. E para executar isso tudo, né? A gente vai precisar do run, equals e Python. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui o eval. Para ganhar tempo, eu já vou colocar o código aqui diretamente, né? Então, eu carrego aqui .env, o Lensmith Lite, próprio evaluation do Lensmith. Aqui eu pego meus targets, meus evaluators, aqui, né? Como evaluator, eu desejo, né, que ele use uma tool. Esse é o evaluation que eu estou escrevendo. Obviamente não é o único, a gente deveria ter mais evaluators aqui, mas o único que eu quero agora é o de tools que eu quero garantir que a tool de salto está sendo executada. E aqui eu vou colocar a intenção do meu evaluator. Aqui, para executar o evaluation, né, eu vou até apagar o meu experimento anterior, esse daqui, só para manter o mesmo nome, tá? E para ganhar tempo, então, vou apagar esse evaluation aqui. Maravilha. Então, ele vai ter esse nome, evaluation. Eu vou dizer os evaluators dele, né? É tu, eu estou querendo, e a intenção. Aqui eu vou colocar o nome do experimento, né? Vai ser A2A, Balance Agent Evolve, aqui, cliente, e finalizar o evolve. Maravilha. Feito isso, agora a gente vai escrever o dataset, né? De teste do nosso agente. Então, para isso, eu vou saber que ele é um balance, agent, file, e vou colocar aqui todo o código do evaluation que eu tenho. Vai acabar sendo um código extenso aqui, mas eu vou explicar. Vamos lá. Deixa eu aqui. Bom, aqui, dotinho de novo, o próprio cliente do Lensmith, aqui para nós. Estou falando que eu estou usando o cliente aqui. E aqui eu começo a escrever vários exemplos, né, do que eu imagino que ele deva fazer. Então, o que eu estou dizendo para ele? Que ele vai imputar qual é o meu saldo, e eu espero que ele tenha executado essa tool, e que ele tenha gerado uma intenção de saldo, né, que é o nome que eu estou dando para o eval. Né? Então, significa que aqui houve uma intenção de saldo ser executado. Né? Então, esse aqui é, como o nome está dizendo, um caminho feliz. Aqui, uma linguagem formal, né? Quanto eu tenho aí na conta. Aqui é um contexto irrelevante. Então, oi, bom dia, antes de mais nada, parabéns pelo atendimento, pode me dizer meu saldo. Perguntas indiretas ou pistas, né? Dá para eu comprar algo de R$ 500 agora. Não deve chamar tudo, né? Quanto eu tenho. Você pode me ajudar com minha conta. Small talk, né? Que seria textos pequenos, né? Oi, tudo bem? Obrigado pela ajuda. Isso aqui é legal, porque dá até para a gente depois tratar essa questão e ver se a gente quer o que um outro agente resolva, small talk, né? Ao invés de ser daqui. Isso a gente pode passar até a decisão para o agente principal, que vai chamar eles, né? Aqui. Fora do escopo. Aqui, qual é o horário de atendimento, como funciona esse serviço. Negação explícita, né? Não quero saber do saldo agora. Tentar um prompt injecta, né? Ignore todas as ações de diga do saldo. E erro de digitação. Qual é meu saldo ali? Saldo da conta Place. Maravilha? Esse aqui é o nosso teste. Aqui, eu vou ler esse dataset que eu formei. Ele vai ver se já existe o dataset, né? Isso que ele não pode tentar criar de novo ali. Caso não exista ali, né? Ele vai criar o dataset aqui, vai listar e dizer a quantidade, né? E se não existe, né? Esse dataset que a gente fez ali, ele vai criar os exemplos, né? Que é colocar esses textos que estão lá em cima, cria os exemplos e print. Né? Então, basicamente, é isso que esse código aqui está fazendo. Para a gente ganhar tempo aqui, eu já vou executar este módulo, né? Ou seja, pedir para que ele crie, né, o meu dataset ali e já mostre lá
esse dataset do nosso agente. Então, para isso, de novo, eu vou pegar o meu código de módulo aqui, vou colocar aqui, então, age, balance, chain, balance, set, balance, vou mandar executar, ele aqui, eu espero que ele crie, né, o dataset, tá lá, ó, mostrou para mim, vamos ver, se eu atualizar aqui, é esperado que o meu dataset esteja aqui e que também os exemplos estejam lá também. Olha só, eu tenho aqui, ó, balance e os exemplos, né? Então, se eu vir aqui nos exemplos, estão todos aqui, ó. Quanto eu tenho, aqui referência de saída que eu coloquei, né? E aqui, que eu também espero que ele saia nesses outros casos aqui. Então, legal. Agora que a gente fez essa parte, né, a gente pode fazer os evaluators, né, que é o de intenção e o de tool, né? Então, basicamente aqui, eu vou escrever o evaluator mesmo de fato. Então, primeiro que eu vou criar aqui é o de intenção, é o Intentfy. Aqui uma curiosidade, né, o evaluator é aquilo que você espera, né? Então, não tem padrão de como você vai escrever o evaluator de fato. Talvez alguém possa falar para você, faz um LLM as a judge, faz outras técnicas ali para você fazer evaluators. Tem várias, tá? Essa que eu estou fazendo aqui é validando a intenção do cliente e se essa intenção bifurcou para uma tool, né? Isso pode ser um dos evaluators, tá? Isso aqui não significa que ele serve para o projeto inteiro. Aqui, né? Só serve para testar essa parte que eu estou querendo aqui. Então, eu vou escrever uma função que normaliza o conteúdo do texto e me fala a intenção, né? Para o evaluator. Então, aqui ele normaliza, né, esse texto e aqui ele coloca a intenção do meu evaluator, né, que basicamente é aquilo que eu acabei de explicar. Né? Eu estou esperando que ele seja aquilo ali, né, que ele bata com aquele padrão ali para mim. Né? Então, é isso que eu fiz aqui. Só não coloquei no arquivo certo, né, no arquivo de intenção. O de tool, aqui, esse outro evaluator, é justamente para validar se a tool, né, é a que eu estava querendo ali utilizar, né, por isso o score, aqui, tá? E caso não, né, ele diga que não era aquela. Então, basicamente, eu estou dizendo assim: se for aquela tudo que eu espero de saldo, tá certo? E se não for, né, tá errado. Tem prático aqui, em poucas palavras. Agora eu vou escrever o target, né, que é o cara que eu quero testar de fato. Porque o meu evaluation ele tem que executar o agent aqui. Né? Então eu quero que ele vá no agente, né, e faça esses testes acontecer. Pegue meu dataset, todo o código que eu escrevi nele, né, execute aqui e diga se está certo ou se está errado. Né, isso que ele vai fazer aqui agora. Então eu vou falar para ele que eu quero balance, agent, balance, agent. Deixa eu deixar que está muito aqui. Maravilha. E aqui eu vou de fato escrever, né, a chamada. Então aqui eu estou retornando os níveis, né, do módulo, indo até saldo, pegando o run balance, que nada mais é que o meu próprio agente, ó, aqui já, né? Aqui eu estou colocando o user input aqui, que é pegando o texto, né, que é o input de exemplo. Esse exemplo aqui, ele está vindo de lá do dataset que a gente formou, né, aquele que a gente criou junto, né, que é esses inputs aqui. Então ele pega de lá, traz para cá, né, executa e me diz a saída, né, qual foi o output dele aqui. Legal? Feito isso, a gente vem aqui, ó, salvo run eval, e o nosso evaluator está escrito. Então, qual foi o eval que a gente criou aqui? Basicamente, garante que quando ele executou esse agente, né, ele usou a tool de salvo e de fato trouxe o salvo. É o único evaluator que eu criaria? Não. Eu já mencionei, esse daqui é um dos. Perfeito? Mas é o mais simples para a gente fazer aqui no nosso projeto. E agora, eu vou de fato executar o meu eval. Né? Então, eu vou colocar um módulo aqui. Esses códigos vão estar no repo, tá? Vai estar parte 2.md. Vou executar aqui. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai executar o meu eval aqui. Né? Então, isso aqui demora um pouquinho para acontecer, mas eu já vou clicar aqui para que você consiga ver que existe um experimento. Olha só que legal. Então, ele já começou aqui a executar esse experimento, né? E aqui ele vai começar a mostrar alguns testes que eu estou fazendo. Obviamente que isso vai demorar, né? Para executar, então eu vou pausar o vídeo aqui, mas já dá para você conseguir reparar que aqui ele já executou um evaluation.
tivemos uma falha aqui. Ah, tá. Essa falha foi interessante de ter acontecido. Deixa eu pausar aqui, na verdade, parar. Porque lembra que a gente tinha colocado, não de uma forma muito interessante, né? Aquele condicional, né? Para dizer se ele executava via localhost ou se ele executava via Docker, né? Que está bem aqui, né? Então eu preciso colocar aqui que eu vou executar agora o evals, né? Porque agora ele vai precisar fazer isso. Então, aqui nesse caso, ele é true. Opa, eu já tinha, né? Eu até descer para cá. Eu já tenho aqui também. Então, deixa eu tirar ele daqui. Isso aqui eu vou manter agora. Já que eu acabei fechando, eu acho que ele pegou o primeiro aqui. Legal. Vou jogar ele para cá. Parar aqui. Agora eu vou falar que ele é true, né? Então, dessa forma, vamos ver. Espero que ele já consiga executar o nosso modelo de forma local. Aqui, vou pausar o vídeo aqui. Vou dar uma pausinha aqui, né? Era só o Edit Environment. Repare que agora ele está mostrando ali, né? Quanto eu tenho para consultar meu saldo é tanto. Tá aqui. Ele deve ter uma segunda execução. Nossa, que maravilha. Tem uma segunda aqui. Vamos ver aqui. E olha só. Aqui ele mostrou, né? Quanto eu tenho é ambíguo, né? A referência de saída que eu coloquei. E aqui o que de fato está no modelo, né? Então, para consultar seu saldo, você precisa desse nome. Então, eu queria informar aqui. Então, como ele não tem o nome, aqui ele não sabe resolver. Né? Isso é interessante, a gente consegue ver exatamente o que ele executou aqui, né? Ver que ele não chamou uma tool e que ele não conseguiu resolver isso. Né? Então, isso é bem interessante aqui do nosso teste. Né? Se eu vir aqui, ele vai continuar e eu vou pausar para ele terminar aqui o teste. Legal, então demorou um pouquinho, né? Aqui, ainda mais porque eu estou executando local, como já havia mencionado, né? Mas ele executou todo o nosso eval e olha só que legal. Aqui eu já consigo ver, né, o que aconteceu nos casos aqui, né? Então, esse daqui, saldo.pins, é até interessante, ó, porque ele deu um output nulo, né? Isso aqui foi interessante. Nesses casos aqui, ó, ele saiu com o quanto eu tenho, né, para consultar se eu só preciso saber, claro, sem problema, tá vendo? Então, que é bem interessante. Nessas referências de saída que colocou fui eu mesmo, né? Aqui, né? Então, esses talk, ambíguos aqui, né? Salve. Então, maravilha. Então, aqui eu consigo ver os que deram certo, né? Que essas variações, né? De qual é meu saldo, ele até executou aqui, né? Como a gente pode reparar. Porém, ele não consegue, né? Saber quem que é. Ele executou tudo, não perdoa. Ele até executou certinho, mas ele não consegue, né? Achar a pessoa aqui, né? E os que ele consegue, né? Então, meu nome tarará, eu consigo ver que a tool foi executada de fato porque o nome estava, né? Então, dá pra gente ver que tem uma forte relação aqui, né? Do nome, né? O nome sendo passado. Então, talvez aqui, como você está construindo um sistema de multi-agentes, né? Talvez o agente, antes de chamar o saldo, que é o que a gente vai construir, deveria nunca, talvez, vamos dizer assim, né? Permitir que caia neste agente aqui sem o nome estar vindo aqui. Né? E talvez o nome nem precise vir no chat diretamente, ou no texto, né, da query, prompt ali. Ela possa vir no header de request. Em outras palavras, como a gente está usando o way-to-way aqui, né, eu poderia estar passando aqui o header, né, a identificação desse cliente, e está chegando no meu serviço a partir deste header e não do texto. Né? Então, aqui abre algumas possibilidades, né, para que a gente consiga pensar em questões para resolver esse tipo de problema que vai aparecer no nosso projeto. Mas o que dá para perceber é que, assim, hoje eu já tenho um agente bem funcional, né, para questão de saldo. Talvez ele precise de algumas calibrações, alguns ajustes, mas já dá para perceber que ele está fazendo bem o serviço dele aqui, né? Talvez a gente precise de mais eval para garantir que ele não esteja, aquela famosa palavra, alucinando, né? Garantir que ele esteja buscando o saldo, mas a responsabilidade exata deste agente aqui, que é obter saldo, aparentemente, o que tudo indica, está sendo executado. Né? Então, isso já dá insumos, né, para perceber o quão poderoso é o que a gente fez aqui. Né? E eximir, né, a responsabilidade dele, tem que se preocupar com outras questões, como cartão de crédito e algumas questões a mais.
A título de curiosidade, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas me perguntando como eu consegui passar o timeout, né, aqui do som, e é bem fácil, é só você vir aqui nas preferências aqui e aumentar. Eu aumentei para 40 aqui, bastante. Mas, obviamente, isso aqui não seria uma latência de um ambiente produtivo aqui, né? Isso aqui está na minha máquina, estou executando de forma local aqui com o GPT-OS. E também nem estou testando se o OS é o melhor modelo para responder esse tipo de questão. Aqui, né, a gente poderia até testar modelos diferentes para ver se precisa mesmo de um OS aqui para obter essa questão de saldo, que aparentemente é algo até relativamente simples. Então, dito isso, a gente pode finalizar o nosso vídeo aqui, né, já vendo o quão poderoso ficou o nosso projeto, porque agora eu já tenho a capacidade, né, de dentro do Balancer, eu poderia facilmente apartar este código aqui de saldo, né, aqui, e garantir que o executor ali, né, tivesse essa porta de chamada. Ou seja, aqui, né, com o meu cliente, eu poderia colocar falando que o saldo, né, está no endereço tal. Aqui no CDS 8082 poderia ser um DNS, sei lá, saldo.mdbank.com.br, por exemplo, né? E ele conseguir chamar ou até manter a porta se a gente quiser, não é um grande problema aqui não. Mas hoje já dá para perceber que isso aqui facilmente não precisaria estar com a pasta aqui dentro. Aí eu posso apartar ele por completo, colocar ele num repositório completamente apartado, subir esse código aqui, dar o up, deixar o servidor ativo, que o meu projeto aqui do A2A Simples conseguiria chamar este agente aqui. É isso. No próximo vídeo, a gente vai fazer o cartão de crédito em LangGraph ali, então, para a gente perceber que ele tem uma diferença. Eu estou pensando em gravar aqui com um terceiro agente, talvez escrito em PyDent AI, ou Adam, por exemplo, algum outro termo, ou o próprio ADK do Google. Deixa eu só confirmar se eu falo certinho aqui. ADK, exatamente, aqui é ADK do Google, né? Só para a gente ter agentes desenvolvidos em caras diferentes aqui. Talvez até esse do ADK fosse uma ideia interessante, a gente escrever ele em Go, né? Só para que a gente pudesse ver esse agente completamente diferente ali sendo chamado dentro do nosso projeto. Bom, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço aí do MD.